Fala aí pessoal, beleza? Esse exercício aqui que eu vou fazer é um exercício que eu já cobrei em prova uma vez, que é para a gente encontrar uma outra curva baseada na curva que foi dada. No caso, essa curva que a gente vai encontrar, ela tem o nome de evoluta. Vamos lá para o exercício. Nesse exercício, o que a gente precisa fazer é encontrar a evoluta de uma cicloide. O que é uma evoluta? A evoluta é uma curva que é formada pela localização do centro do círculo oscilador dessa curva. Então, para cada ponto da curva a gente tem um círculo oscilador, o conjunto de todos esses centros forma a evoluta. E aí o legal é que na cicloide, a evoluta é uma própria cicloide. Então, como dá pra gente ver nessa imagem que foi tirada do Wikipedia, a curva em azul é a cicloide, a curva verde é a evoluta, que também é uma cicloide. Tá? E dá pra ver que ela é formada pelo centro do círculo oscilador, e esse círculo vermelho aí, claramente é o círculo oscilador. Então, se a gente tem uma curva geral aí, essa curva em roxo, R de t, e eu tenho ali o círculo oscilador ele tem qual característica? Ele tem que ser tangente à curva e ao mesmo tempo ele tem que ter a mesma curvatura que a curva tem naquele ponto ali de tangência. Tá? E aí, o que eu preciso fazer é encontrar quem é o E, esse vetor E aí, que é o centro do círculo oscilador, porque é ele que gera a evoluta. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer é somar dois vetores, que é o vetor posição R, com o vetor posição, com outro vetor que vai me ajudar a chegar lá no centro do círculo. Que outro vetor é esse? Esse outro vetor está na direção do vetor normal. E ele precisa ter o mesmo tamanho do... Ele tem que ter o tamanho do raio do círculo. Mas o tamanho do raio do círculo, para que a curva e o círculo coincidam a curvatura, eu preciso que o raio dele seja 1 sobre a curvatura. Então, na verdade, o centro do círculo oscilador, essa curva E aí, é o R de t mais 1 sobre a curvatura vezes o vetor normal. Se eu somo esses dois, pela geometria ali do problema, a gente consegue ver que ele dá direitinho lá no centro. Beleza? Então vamos para o nosso problema especificamente. Eu não quero achar, na verdade, a evoluta para uma curva geral. Eu quero achar a evoluta da cicloide. Então vamos lá para o problema da cicloide. Tem uma cicloide aí. E aí, para encontrar a evoluta, a gente precisa de duas coisas. O primeiro é o vetor normal e o segundo é a curvatura. Vamos começar achando o vetor normal. Para achar o vetor normal, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o tangente. Para achar o tangente, eu tenho que achar a velocidade. O velocidade aqui, ele é simplesmente a derivada do vetor posição. Que aí, nesse caso vai ficar A vezes 1 menos o cosseno de t, a derivada componente a componente, né? Mais a derivada da segunda componente, derivada de 1 menos cosseno t, que vai dar seno de t, j. Com isso eu achei a velocidade. Preciso achar agora o módulo do velocidade. O módulo do velocidade é simplesmente a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado vezes 1 menos o cosseno de t ao quadrado, mais a ao quadrado, seno ao quadrado, fecha aqui. O que eu preciso fazer agora é simplificar isso, né? Como a ao quadrado é um fator comum ali dos dois casos, posso colocar em evidência, então vai ficar assim, a. Não preciso me preocupar com o sinal, porque como ele é o raio do círculo que gira para gerar a cicloide, eu já sei que ele é positivo, né? Então não tem problema. E aqui vai ficar o seguinte, 1 menos 2 cosseno de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. E isso aqui, na verdade, é a raiz quadrada de 2 vezes 1 menos o cosseno de t, que eu posso escrever como a raiz de 2, raiz de 1 menos cosseno de t. Não precisa simplificar mais do que isso não, dá para simplificar mais um pouco, mas eu não preciso, tá? E aí agora, com isso, eu vou chegar no tangente. Tangente, ele é simplesmente a razão do velocidade pelo módulo dele. Então vai ficar assim, ó, 1 menos o cosseno de t sobre raiz de 2 vezes raiz de 1 menos cosseno de t e mais seno de t sobre raiz de 2 raiz de 1 menos cosseno de t, j. Esse é o vetor tangente. Como que eu posso usar a informação do vetor tangente para chegar no vetor normal sem muito esforço?
Então é aquilo que a gente conversou em sala. O que eu preciso fazer é permutar as componentes e escolher o sinal de tal forma que o meu vetor normal ele aponte para a direção correta. Então vamos pegar aqui a cicloide, vamos desenhar a cicloide aqui mais ou menos. Então a cicloide seria mais ou menos isso aqui. Significa então que o vetor tangente aqui à cicloide, ele vai estar apontando aqui, enquanto o vetor normal ele tem que apontar para dentro. Significa que na cicloide inteira, o vetor normal ele tem que ter a componente y sempre negativa. Então como que eu vou fazer para achar o normal se eu tenho uma curva bidimensional? Eu simplesmente permuto as componentes, então vai ficar seno de t sobre raiz de 2, raiz de 1 menos cosseno de t, e a outra componente ela vai ter que ser negativa para ela satisfazer esse critério que eu falei, de que o vetor normal tem que apontar sempre para dentro da curva. Beleza? E eu sei que na verdade essa componente é negativa porque 1 menos cosseno de t é sempre maior ou igual a zero. E aí então eu cheguei no vetor normal que eu precisava aqui. Qual que é o meu segundo passo agora? Então com o vetor normal aqui em mãos, o meu segundo passo é achar a curvatura. E aí, para achar a curvatura, a gente pode usar a fórmula direta. Qual que é a fórmula da curvatura? A fórmula da curvatura é o módulo do velocidade vezes o aceleração dividido pelo módulo do velocidade ao cubo. O velocidade a gente já calculou. Falta a aceleração. Quem que é o vetor velocidade aqui? O vetor velocidade, ele é A vezes 1 menos o cosseno de t i mais a seno de t j. Se esse é a velocidade, o vetor aceleração é simplesmente derivar mais uma vez esse vetor aí. E aí na hora que eu derivar mais uma vez esse vetor, eu vou achar o vetor aceleração, que vai dar na verdade a seno de t i mais a cosseno de t j. Vou calcular o produto vetorial dessas duas coisas. Então vamos lá, calcular o produto vetorial. Então como eu preciso, a curvatura depende do comprimento do produto vetorial, então vamos fazer. Então aqui é i, j, k, vai ficar a 1 menos o cosseno de t, a seno de t, aqui 0, a seno de t, a cosseno de t, 0. Isso é um determinante. Esse determinante então vai ficar, ele só tem, esse é um vetor na direção k, então ele vai ficar a ao quadrado vezes cosseno de t menos o cosseno ao quadrado de t, menos a ao quadrado, seno ao quadrado de t, tudo isso vezes o k. E aí isso aí dá para simplificar, é bem tranquilo. Isso aqui vai ficar, na verdade, a ao quadrado vezes cosseno de t menos 1 vezes k. Beleza. O que eu quero é o módulo disso. O módulo desse vetor, v vezes a, é, na verdade, o módulo mesmo do vetor. Então, ele vai ficar a ao quadrado, que eu já sei que é positivo, vezes o módulo do cosseno de t menos 1. O módulo do número real. Como cosseno de t menos 1 ele pode ser negativo, ele na verdade vai ser negativo, né? Então, o módulo dele vai ser simplesmente isso aqui, a ao quadrado vezes 1 menos cosseno de t. Porque, como eu já tinha observado ali em cima, 1 menos o cosseno de t é sempre maior ou igual a zero. Beleza? Tranquilo. Agora pronto, é só matar, chegar na curvatura. Só lembrando aqui, o módulo do vetor velocidade, que a gente tinha calculado lá em cima, ele é a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de t. Então esse é o módulo do vetor velocidade. Então o que a gente precisa fazer agora é calcular a curvatura. E aí a curvatura é a razão do módulo do velocidade vezes a aceleração sobre o módulo do velocidade ao cubo
que vai ficar, na verdade, como sendo a ao quadrado vezes 1 menos o cosseno de t, dividido por quem? Por a ao cubo, vezes 2 raiz de 2, que é raiz de 2 ao cubo, vezes 1 menos o cosseno de t, vezes a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de t. E aí que o legal é que eu posso cancelar algumas coisas, né? Então, opa, cancelando errado aqui. Cancelar esses dois 1 menos cosseno t aqui, posso cancelar aqui um a também. E o que vai resultar pra gente é o seguinte, 1 sobre 2a raiz de 2 vezes raiz quadrada de 1 menos o cosseno de t. Então a curvatura é dada por isso aí. Finalmente, o que a gente tem que fazer agora é encontrar a evoluta. Então a gente precisa usar as informações que a gente obteve ao longo do caminho, que é o vetor normal, a curvatura encontrada e a curva, e eu tenho que combinar sabendo que a evoluta ela é dada por R, que é o vetor posição, mais o inverso da curvatura, que é o raio de curvatura, vezes o vetor normal encontrado. E aí, nesse caso, a gente simplesmente fazendo aqui as operações que tem que fazer, a gente vai obter isso. Então, o R é A vezes T menos seno de TI, mais A vezes 1 menos o cosseno de TJ, mais o inverso da curvatura, que vai ficar então 2A raiz de 2, raiz de 1 menos o cosseno de T, vezes o vetor normal, que é seno de TI sobre raiz de 2, raiz de 1 menos o cosseno de T, menos 1 menos o cosseno de T, J sobre raiz de 2 vezes raiz de 1 menos o cosseno de T. O legal é que só de observar a gente vai ver que muita coisa aqui vai cortar. Ó. Eu vou cortar esse raiz de 2 e essas raízes aqui com raiz de 2 e essas raízes que estão aqui também. E aí, reescrevendo tudo, o que a gente vai obter é o seguinte. Isso aqui vai ficar igual a A vezes T menos seno de TI, mais A 1 menos o cosseno de T, J, mais 2 vezes o A vezes seno de T, e menos 1 menos o cosseno de t, j. E aí, agora, é visível que o que eu vou obter é o seguinte. Eu tenho at menos a seno ti e eu tenho 2a seno ti. Então vai ficar a vezes t mais seno de ti mais, no caso agora menos, né? Menos a vezes 1 menos o cosseno de t, J. Pode não parecer uma cicloide, mas isso é a equação daquela cicloide verde que a gente viu lá na animação. E é isso, que a gente precisava era encontrar a equação da evoluta e ver que ela era uma cicloide. Ela tem o formato de uma cicloide mesmo, só mudam os sinais aí no caso. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.